Bora lá, família, Escravo das Sombras, capítulo 319, Cerco da Torre Carmesim, parte 5. E família, vocês estão vendo que o visual tá um pouco diferente, tem uns comentários aqui, um número estranho aqui em cima, coisa na minha cabeça. Ih, estranho isso, né? Aqui, coisa aqui em cima. Por quê? Cara, eu inventei de fazer subatom, né? Live infinita lá, mano, pensando que nada ia acontecer. E olha o tempo que tá agora. Isso porque eu já tô em live. Tem tipo papo de 6 horas, tá? Com essas 14 aqui vai ser 20 horas em live. Então se você quer zoar um pouco, mano, apareceu várias pessoas top. Como você pode ver aqui em cima ainda, ó, o Big Mikeiro tava ali. Apareceu também o Arrodes, apareceu o Geek Versus. Então, cara, tá aparecendo uma turma maneira aqui. Se vocês querem aparecer, vai lá, mano, no canal principal de React. A live tá acontecendo agora lá. 100% de certeza que se você tá vendo esse vídeo assim que lançar ou perto do horário, então eu vou estar em live ainda, mano. Então bora lá pra leitura. Preparem seus arcos, mirem, aguardem. As palavras de Kai tinham a intenção de manter o moral de suas tropas mais do que servir como instruções reais. Para falar a verdade, ele não precisava fazer muita coisa, pelo menos não ainda. Não existiam coisas como saraivadas, coordenadas quando se tratava de arqueiros. Todos tinham apenas que atirar uma flecha atrás da outra, na massa fervilhante de criaturas do pesadelo, o mais rápido que pudessem. Ele tinha que fazer o mesmo também. No chão perto dele, várias alvajas cheias de flechas esperando sua vez. Kai atirava sem trégua, alterando entre usar flechas de sangue e essas mundanas. Demorou um pouco para a memória medonha retornar às suas mãos. Então, ele teve que usar outra coisa no meio tempo. Um bom arqueiro tinha que ser capaz de atirar 12 vezes em 1 minuto. Um excelente, o dobro disso. Cara, atirar 24 flechas em 1 minuto, mano. Tipo, deve doer bastante o braço, não, mano? Rangendo os dentes, Kai sacou seu arco, mirou, prendeu a respiração e atirou. Cada movimento tinha que ser eficiente, rápido e preciso. Assim que um tiro era disparado, outro começava imediatamente. Puxar, mirar, soltar. Puxar, mirar, soltar. Repetir, repetir e repetir. Nesses momentos, ele se tornava menos humano e mais uma máquina de batalha metódica, que funcionava a todo vapor, sem parar nem por um momento. Meu Deus, realmente isso daí a longa escala deve ser horrível, mano. Ele colocou uma flecha no olho de uma abominação terrível, que parecia uma cobra gigante feita de algas marinhas e carne podre. Outra perfurou o peito de um enorme primata bestial e a empunhalou na carapaça de uma criatura parecida com um louva-a-Deus. A terceira mordeu o pescoço do louva-a-Deus e bebeu avidamente seu sangue contaminado, fazendo o monstro tropeçar e cair. Kai sentiu como se estivesse se afogando. De volta ao mundo desperto, os arqueiros sempre foram retratados como guerreiros ágeis e graciosos. Alguém que se destacava em agilidade e velocidade, em oposição à força bruta e poder físico. Eles eram belas donzelas, jovens elegantes e velhacos astutos. Talvez fosse por isso que ele se sentiu atraído pelo arco, para começar. A realidade, no entanto, não poderia estar mais longe disso. Era preciso muita força para puxar a corda do arco de combate. Mano, exatamente, eu imaginei isso, mano. Por isso que eu falei que deve doer muito os braços. Porque não é tipo algo leve assim, mano. É muita força que você usa. O peso de puxada de um bom arco era de até 50 quilos em média. 20 vezes o peso de uma espada. O arco de memórias como o dele eram muito mais monstruosos. Eles nunca foram feitos para humanos mundanos, então puxar aquela corda a cada poucos segundos queimava sua resistência em meros minutos. Logo, os músculos de Kai gritavam de dor e seus pulmões pareciam estar pegando fogo. Mas ele não conseguiu parar. Ele tinha que continuar atirando, não importava o que acontecesse. Continue assim, respire, mire, aguente firme. Como ele pôde permitir que essa dor insignificante
essa exaustão imerecida o atrasasse quando, lá embaixo, tantos humanos morriam em agonia para manter Meu Deus, a dicção falhou muito aqui. Para manter o inimigo longe da linha de arqueiros. Disparando outra flecha, Kai respirou fundo e olhou para cima, quase por habilidade. No entanto, por habilidade não, por hábito, tá? Por hábito. Cara, é que eu vejo o começo da palavra e já tento adivinhar o que tá escrito e falo antes de terminar de ler, né? No entanto, dessa vez, seu olhar permaneceu no céu cinzas indiferente. Então seus olhos se arregalaram. Em algum momento, 5 pontos pretos apareceram bem acima do campo de batalha, voando em um círculo assustadoramente perfeito acima dele. Um calafrio percorreu as costas de Kai. Mensageiros! 5 monstros caídos observavam o massacre que acontecia abaixo deles com indiferença vil. Embora não conseguisse ver suas formas angustiantes muito bem, Kai conseguiu de alguma forma sentir o olhar deles. Porque eles não estão atacando? Ué, estranho isso, não? Como se respondesse a sua pergunta, um ponto menor surgiu das nuvens e caiu através do círculo criado pelo mensageiro. Então outro e outro. Apenas um segundo depois, inúmeras criaturas do pesadelo surgiram dos céus cinzentos e mergulharam, aproximando-se rapidamente do chão. Era tantas que sua massa lembrou uma coluna preta rodopiante de um tornado colossal. Meu amigo, é agora que os arqueiros têm que brilhar, não, mano? É agora que eles têm que fazer os trabalhos mais do que nunca, porque, meu amigo... Apenas um segundo depois, inúmeras criaturas do pesadelo surgiram dos céus cinzentos e mergulharam. Eu já li isso, né? Kai tremeu, seu rosto empalideceu. No entanto, ele não permitiu que o medo o impedisse de cumprir seu dever. Esquadrões, o céu, mirem alto. Neste ponto, cerca de metade dos adormecidos na terceira linha deveriam mudar sua atenção e repelir a ameaça aérea. No entanto, absortos na batalha que estava acontecendo abaixo, a maioria deles não ouviu ou entendeu suas palavras. Kai fez uma careta. Então, sua voz clara e encantadora ecoou por todo o campo de batalha mais uma vez. Dessa vez, facilmente perfurando o clangor e a devastação do terrível conflito. Em direção aos céus, ao céu, esquadrões, mirem alto! Essa era a voz que ele usava para cantar as notas mais difíceis na frente de centenas de milhões de pessoas. Só os mortos não conseguiam ouvi-la. Trazido de volta à realidade por sua voz, os arqueiros rapidamente miraram o céu. Bem na hora, Kai soltou a flecha de sangue. Então, a viu voar para cima e atingir uma das abominações aladas no peito. O monstro convulsionou e caiu verticalmente, atingindo os fios afiados da rede de ferro com um som nauseante. Um tremor percorreu toda a rede e gotas de sangue pretas caíram no chão. Esticando a mão para pegar uma flecha mundana, Kai teve um momento para apreciar a visão do enxame descendente. Por um momento, seu coração foi apertado pelo desespero. Meu amigo, é como eu falei na mesma situação da F, né, mano? Louco é o homem que se manteria calmo em tais situações, porque, meu amigo, o tanto de criatura que tá aparecendo não é brincadeira. Havia tantas criaturas voadoras que era impossível contá-las todas. Entre o enxame de horrores, havia os gafanhotos gigantes com os quais ele havia lutado antes, abominações enormes com mandíbulas famintas e asas de morcego, pássaros repulsivos com tentáculos carnudos crescendo sob suas penas pálidas, e muito mais, horrores que ele nunca tinha visto e nunca poderia ter imaginado. E acima deles, 5 pontos pretos continuavam a circular no céu. Colocando a flecha na corda do arco, Kai baniu o medo e a dúvida de seu coração e a sacou. Opa, e aí, meu mano? De boa? Como vai? Qual que é a boa, mano? Então,
mirou nas mais próximas das abominações e desejou que ela morresse. Pô, mano, eu não tô muito tempo ainda não, pra falar a verdade, cara. Eu tô... Cadê o tempo? 7 horas em live eu tô. E tem esse tempo aqui ainda pra acabar a live. Então... cara, eu tô lendo porque meio-dia sai... Shadow Slave que eu tô lendo, uma novel. Porque meio-dia eu posto o vídeo. E daqui a pouco não, né? Vai lá pras 8 da manhã, a turma começa a acordar e interagir aqui. Então eu não consigo ler muito bem, né? Então eu tô aproveitando que quase ninguém tá acordado essa hora pra gravar meus vídeos. Depois disso, eu vou ler Ponto de Vista do Leitor, mano. É a próxima obra que eu vou ter que ler ainda, ó. Boa demais, tá muito boa. Tô quase acabando ela. Um momento depois, sua flecha distinguiu a criatura bem no olho. A maioria dos arqueiros ao redor dele já havia trocado seus alvos. Apenas as equipes de máquinas de cerco e aqueles com habilidades e memórias adequadas para atirar para cima continuaram a bombardear a horda de pesadelos com os projéteis mortais. Os monstros mais rápidos que desciam foram eviscerados. Opa, mano, fechou, mano. Provavelmente eu vou estar em live por um bom tempo, tá? Mesmo que acabe aqui, eu inicie outro dia. Então valeu, amigão, por seguir a gente. Bom descanso ou boa sorte no que for fazer, fechou? Logo, uma chuva de cadáveres caiu sobre a rede de ferro. Mas alguns sortudos evitaram as flechas e mergulharam para devorar os humanos que estavam no chão. Kai prendeu a respiração quando o primeiro deles atingiu os fios de ferro a toda velocidade. E se a rede quebrasse? Mas não. Pelo menos, por enquanto, os artesãos fizeram bem o seu trabalho. Em vez disso, a criatura foi imediatamente cortada em pedaços. Seu corpo se desintegrando em uma chuva de sangue e pedaços estranhamente simétricos de carne. A visão disso era morbidamente fascinante. Meu Deus, os artesãos aqui mandaram bem, mano. Pensa, você tá lá na guerra, mano, começa a cair um monte de pedaço quadradinho de criaturas, mano. Um monte igualzinho, tá ligado? Loucura demais. Graças a Deus. Alcançando outra flecha, Kai não encontrou nada além do vazio. Olhando para baixo em confusão, ele viu que suas aljavas estavam vazias. Eu usei tantas. Antes que ele tivesse tempo de processar esse pensamento, no entanto, alguém já havia jogado 2 aljavas novas no chão, na sua frente. Pegando uma flecha com dedos doloridos, Kai inalou através dos dentes e levantou seu arco. Respire, mire, aguente. Meu amigo. Cara, pior que ele é só a F que tá lá na frente e teve que aguentar tudo aquilo cara a cara, né? Por enquanto, ele só tá tendo que manter o foco e a força e principalmente o corpo, que deve estar horrível, né, de tanta dor. Mas nada tão mortal como está na linha de frente. E cara, por enquanto, pelo menos é o que eu comentei com o maninho ali que apareceu na live, né? Cara, teve muita interação, muita coisa loucura foi, mano. Eu comecei a ler Lorde dos Mistérios em live. Demorou papo de 2 horas pra mim ler 2 capítulos, tá ligado? Aí eu esperei girar e dormir pra correr aqui e gravar, mano. Agora é 2h40 da manhã. Quase. 2h40 da manhã. Então, mano, vamos aproveitar e gravar tudo que nós temos que gravar. Então bora lá, capítulo 320, Cerco da Torre Carmesim. Respire, mire, aguente. Assim que Knight gritou essas palavras, Aiko tropeçou e caiu. O feixe de flechas que ela carregava nos braços se espalhou pelo chão. Aí, levantando-se do coral, ela rapidamente pegou as flechas e correu até o arqueiro mais próximo, colocando-as perto dos pés dele. Mano, a Aiko virou uma ajudante ali dos arqueiros, mano. Fica, tipo, só não deixando as munição deles acabar. Nessa batalha, o papel de pessoas como ela, aquelas que eram fracas demais para lutar e não possuíam um aspecto útil, era simultaneamente o mais simples e o mais caótico. Elas eram encarregadas de fornecer aos adormecidos que participavam da batalha tudo o que precisavam.
fossem flechas, virotes de bestas, pedras para suas fundas ou qualquer outra coisa. Havia várias equipes de corredores fazendo coisas diferentes. Inicialmente, ela deveria ajudar a carregar os feridos da primeira e segunda linha para o hospital improvisado na parte de trás da formação. Lá, algumas pessoas com habilidades de aspectos relacionados à cura esperavam, prontos para ajudar. Seu amigo Steve era um deles. Mas como se viu, não houve muitos feridos nessa batalha. A maioria simplesmente morreu no local. Então, ela ficou sem nada para fazer e acabou aqui, ajudando a abastecer os arqueiros. Mano, o cara que tá na linha de frente e conseguiu se machucar e recuar pra ser curado tem muita sorte, mano. Porque não é como se os bichos fossem fracos pra bater em você e só te machucar, tá ligado? Os bichos é forte ao ponto de bater em você e você não tem o que fazer além de morrer, mano. Ela tinha acabado de trazer 2 aljavas para Knight e estava a caminho. Espera, que loucura foi essa? Tentando recuperar o fôlego, Aiko olhou ao redor e estremeceu. Loucura, isso é loucura. Mano, eu quero ver porque vocês comentaram tanto. É da Aiko, né, que vocês comentaram tanto, mano. Eu quero ver, mano, essa mina aí. Que vocês falaram que é um bom personagem. A cena diante dela era bizarra demais para ser verdade. Várias centenas de adormecidos estavam cercados por uma horda de criaturas do pesadelo no chão, com outra caindo sobre elas de cima. Tudo isso diante de uma torre feia e infinita de coral carmesim. Certamente ela estava sonhando. Claro que você está. Este é o reino dos sonhos, sua idiota. E ainda assim, a coisa mais estranha de todas era que ela estava presa em toda essa loucura com ninguém menos que Knight do Vento da Noite, o ídolo de tirar o fôlego, cujos pôsteres estavam pendurados nas paredes da maioria das garotas da idade dela em casa. Apesar do fato de que os dois se conheciam há mais de um ano e estavam até em termos amigáveis, este fato foi o que levou o surrealismo da situação ao limite. Ou deve ser, mano, não sei, é porque eu não tenho muito isso de, tipo, mano, um ídolo que eu ia, tipo, a loucura ao conhecer pessoalmente, tá ligado? Mas pra quem tem, deve ser surreal essa situação mesmo, mano. Vocês têm, mano? Comentem aí, mano. Qual pessoas você ficaria, tipo, espantado ao conhecer pessoalmente, tá ligado? Este era exatamente o tipo de sonho estranho que uma adolescente como ela teria. Assim que ela pensou nisso, alguém caiu no chão e a alguns metros de distância dela. Virando a cabeça ao som de uma maldição abafada, Aiko viu Steve e outro adormecido carregando uma maca rústica. Nela estava uma jovem mulher, coberta de sangue e pálida como uma fantasma. Sua armadura de couro rasgado e prestes a se dissipar. Um momento antes, o parceiro de Steve havia caído. Parecia que ele próprio estava ferido, embora não muito seriamente. Correndo até eles, Aiko assumiu e ajudou o gigante gordo a manter a maca nivelada. Carregar esse peso com seu corpo pequeno não foi fácil, mas ela cerrou os dentes e perseverou. Juntos, eles correram para o fundo da formação. Mano, coitada da mina, né, mano? Ela toda miudinha, tendo que carregar junto com o gigante a maca de alguém, mano. No caminho, tiveram que passar correndo pelos arqueiros desesperados e pelas equipes exaustas das máquinas de cerco. Estavam lenta, mas seguramente ficando sem mas é isso mesmo, né? Lenta, mas seguramente ficando sem as enormes lanças para atirar na horda furiosa. Ao que parece, as coisas não estavam indo bem para o exército dos adormecidos. Lá embaixo, a primeira linha estava em processo de ser completamente eviscerada. 3 ilhas de resistência ainda persistiam no mar de monstros, mas Aiko não sabia por quanto tempo mais aquelas pobres pessoas seriam capazes de resistir. A segunda linha, agora, estava enredada com as criaturas do pesadelo também. O plano inicial era que essas duas forças trocassem de posição para dar tempo aos guerreiros exaustos de descansar, mas agora isso nunca aconteceria. Aí.
pegando meu gato pra ficar aqui no meu colo, se ele ficar miando. Eita aí, meu brother. Pronto. Ah, mano, é tipo, sei lá, tipo, a curto prazo, até que dá pra manter isso daí, né, tipo, de ir trocando na teoria. Mas a longo prazo, que vai perdendo muitas pessoas, mano, começa a ficar difícil também manter duas linhas fortes assim, mano. Lá em cima, mais e mais cadáveres caíam na rede de ferro invisível. Apesar disso, o número de abominações voadoras não parecia diminuir em nada. Os fios de metal gemiam, tendo que carregar cada vez mais peso. Todos nós vamos morrer. Não, mano, todos não, só a grande maioria, digamos, né, mano? Só a grande maioria. Sentindo um medo frio se espalhar por seu corpo, Aiko tremeu e involuntariamente virou sua cabeça para o ponto mais alto do acampamento do Exército dos Adormecidos. Lá, em um monte saliente de coral carmesim, ela viu 3 figuras. Uma era a própria Santa Nefis, a outra era uma vidente cega e a terceira, espera, o que esse cara está fazendo aí? A terceira pessoa era ninguém menos que Sunny, o jovem estranho que a colocou nessa confusão para começar. Mano, ele falou que era... Opa, ele comentou algo, não, mano? Que era importante, né? Entre aspas. Mas não, mano. Só simplesmente as 3 pessoas mais importantes da corte são esses 3 aí, né? A Nefis, que é a líder. A Cássia, não tem como negar que ela é importante. E Sunny agora, que voltou pro grupinho. Após se juntar à facção da Estrela da Mudança, Aiko aprendeu rapidamente quem eram as pessoas importantes e quais posições elas ocupavam na corte da Dama Brilhante. O papel de todos era claro e fácil de entender, exceto o Sunny. O Sunny é tipo um coringa, não, mano? Ele serve como qualquer coisa que precisar, ele tá ali. O papel daquele jovem pálido era totalmente obscuro. As pessoas pareciam considerar um membro da corte da Lady... Ai, meu Deus, calma. Você bebeu uma água? As pessoas pareciam considerá-lo um membro da corte da Lady Nefis, mas o próprio Sunny sempre insistiu que ele não era. Ele era considerado um lutador competente, mas na verdade ninguém o tinha visto lutar. A maioria das pessoas o conhecia apenas por sua tendência a ficar sozinho, sua ostentação ridícula e sua atitude despreocupada. Elas os respeitavam simultaneamente por ser o explorador da Estrela da Mudança e o consideravam inofensivo. No entanto, Aiko não achava que Sunny fosse inofensivo. Ela o viu aparecer das sombras e matar o guarda que a estava estrangulando com um movimento relaxado, como se estivesse se livrando de um inseto. Ela presenciou de primeira mão, né, o Sunny, tipo, matando uma pessoa e não se importando, né, tipo... É isso, mano, simplesmente é isso e pronto. Na mente dela, Sunny era muito misterioso. Ele era ué, isso que eu falei, né? Coincidência, mano. Eu juro que eu não li, mas eu realmente falei que ele é... Mano, não é tipo coincidência. Ele realmente é um coringa, né? Pra corte, mano. Ele realmente é. Ao vê-la com Lady Nefis agora, ela de repente sentiu um pouco de esperança. Talvez a Estrela da Mudança tivesse um plano. Talvez eles sobrevivessem, afinal. Aiko, mova suas pernas curtas mais rápido, ok? Franzindo a testa diante do comentário de Steve, ela olhou para o chão e se concentrou em não atrasar seu amigo gigante. Logo, eles chegaram ao hospital e colocaram uma maca na mesa improvisada. Steve correu para recuperar suas ferramentas, mas era tarde demais. A jovem na maca já estava morta. Aiko permaneceu imóvel por um tempo, olhando para o chão. Depois de um tempo... que era ponto final aqui, desculpa, né? Olhando para o chão. Depois de um tempo, Steve cautelosamente tocou seu ombro. Ei, você está bem, gatinha? Ela enxugou o rosto, então assentiu. Sim, estou bem, mas preciso correr. Essas flechas não vão se carregar sozinhas. Steve demorou um pouco, então tentou sorrir. Tudo bem, fique segura. Ela sorriu e assentiu novamente. Sim, fique seguro também.
Com isso, Aiko se virou e correu para fora da barraca. Lá fora, a batalha só ficava mais feroz. Cara... Mano, eu não esperava que contasse até o ponto de vista ali da Aiko, não, mano. Da hora, mano. Eu não esperava. Mano, é que, sei lá, ela é mais de boa, né, mano? Ela não tá acostumada com essas coisas. Não que a turma, a corte esteja, né? Porque eles nunca presenciaram isso. Mas já era algo mais inevitável, né? Mais normal pra eles. Já ela não. Mas bora ver se vai continuar nela ou vai contar o ponto de vista de outra pessoa, mano. Capítulo 321. Cerco da Torre Carmesim 7. Annie estava no piso de um alto monte de corais, observando a batalha que acontecia abaixo. Havia uma leve carranca em seu rosto, mas seus olhos estavam calmos. O exército de adormecidos foi situado por dois lados. Uma horda de abominações estavam devorando lentamente sua linha de frente, enquanto outra descia sobre eles de cima, parada por enquanto pelas vasta rede de fios de ferro afiados. Cara, eu sabia que seria, tipo, útil esses fios de ferro aí, mas não tão útil assim, mano. Tá segurando, aguentando bem, não, mano. Parecia uma cena de um pesadelo febril. A cada segundo, humanos morriam, dilacerados pela garra e presas da horda angustiante de monstros. Seus gritos e lamentos se fundiam com os lamentos estrondosos das criaturas do pesadelo e uma onda ensurdecedora de ruídos dinossante. Esta onda inundou o coral carmesim, enviando um arrepio por sua espinha. Afastando-se do rosto ensanguentado do campo de batalha, Sunny olhou para Nephis. A estrela da mudança estava sentada no chão. Seu rosto estava calmo e seus olhos estavam fechados. Em sua testa, a gema do fragmento do amanhecer queimava com uma luz branca furiosa, alimentando centenas e centenas de memórias com poder bruto. Ela parecia estar nas profundezas de uma meditação profunda, aparentemente não afetada pela horrível dizimação que estava acontecendo abaixo deles. Cássia estava de pé ao lado dela, olhando para o chão. Sua mão descansava no punho da dançarina quieta. Os outros dois ecos da garota cega estavam com a primeira linha do exército durante o ataque inicial. A essa altura, eles já estavam destruídos. Mas tá, mano. Serviu a um bom propósito. Mais triste, né, mano? Deve ser muito triste perder os ecos. Porque não é como se fosse fácil conseguir isso. Mas tá bom. Sunny queria dizer algo, mas depois pensou melhor. O tempo para conversar havia acabado. Em vez disso, ele encarou a Torre Carmesim. Seu olhar permaneceu nela por alguns momentos. Então, deslizou de volta para a visão terrível do massacre. Forçando os olhos, Sunny tentou distinguir as figuras de F e Kai na formação caótica do exército de adormecidos. Não morram ainda, tolos. Oxi, mano, para de ficar xingando os caras. Lá abaixo, cercado por aqueles guerreiros de primeira linha que ainda teimosamente se agarravam à vida, F, há muito, havia se esquecido de qualquer outra coisa além do derramamento de sangue e conflito. O escopo do mundo havia se estreitado para os confins sufocantes da batalha furiosa, consumindo tanto o passado quanto o futuro. Havia apenas o presente, e o presente consistia apenas em violência e morte. E matar, é claro. Se fosse só violência e morte em si, seria pior, né? Mas como tem matar ali, então se tem uma chance de vitória, por mais que seja mínima, assim dizemos. Com um sorriso louco no rosto, ensanguentado, ela enfrentou uma abominação após a outra, esmagando, quebrando e despedaçando-as. Seu corpo alto e magro havia se transformado em uma máquina de batalha letal, movendo-se com velocidade feroz e poder devastador, precisão mortal e vontade assassina. Tanto Zenith quanto Crepúsculo se comportavam como extensões naturais de seus membros, alternando entre ataque e defesa para colher uma vida após a outra. Tá, calma. Sua armadura havia sido perfurada várias vezes, mas ela não prestou atenção, não importava.
Tudo o que importava era matar o máximo de criaturas do pesadelo possível, para obliterar o máximo possível de monstros odiosos. Seus cadáveres se amontoavam, cobrindo o coral carmesim com uma massa sangrenta e ininterrupta de carne quebrada. Depois de um tempo, F teve que começar a observar seus passos com cuidado. Cara, ai. Apesar disso, o número de abominações não mostrou sinais de diminuir. Era como se a horda fosse infinita e ilimitada, mas ela não estava assustada. Cara, como tá saindo tanto monstro da Torre Carmesim assim, mano? Eles estão sendo spawnados, né, mano? Não é como se eles, eu vou ir dormir lá. Porque não é possível, não caberia tanto. Então, a criatura lá, né, que tá lá, fica spawnando criaturas infinitas, entre aspas, né? Eu considero ter um limite, mas vocês entenderam. Na verdade, F estava se divertindo. Nossa, isso foi tão emocionante. Esquivando-se de uma garra serrilhada, ela se lançou para frente e esmagou a caixa torácica de um monstro atacante com a borda de seu escudo. Então usou o impulso restante para espetar outro em sua lança. Sem tempo para recuperar sua arma e se virar, ela usou a haste do fragmento do Zenith para desviar de um golpe de uma pinça poderosa de um carniceiro de carapaça e chutou a besta violentamente, destruindo a casca adamantina de sua armadura. Ela tá se saindo muito bem, mano. Mas se ela não conseguisse se manter tão firme assim, mano, quem conseguiria, tá ligado? Ela que tem que ser o auge da defesa ali principal. Outros adormecidos lutavam ao redor dela, usando a terrível caçadora como âncora no mar da morte. Eles ainda estavam segurando, ainda respirando. Calma aí. Duas outras ilhas de resistência se formaram ao redor de Gemma e Caster, e também estava no auge do transe da batalha. O orgulhoso herdeiro havia se transformado em um redemoinho de aço fantasmagórico, eviscerando qualquer criatura que ousasse se aproximar dele. Seus movimentos eram tão rápidos que o sangue de seus inimigos não conseguiam nem cair no chão. Como resultado, Caster estava constantemente cercado por uma nuvem de névoa vermelha. Aura demais isso daqui. Mano, mas ele não cansa muito mais rápido por ele estar andando muito mais rápido não, mano. Que é loucura isso daqui. E pai, na linha de frente aí, mano, ele é um dos melhores que tem pra fazer essa limpa, né? Matar geral por causa da velocidade dele, né? Mas, pô, mano, pensa isso daqui. Cadê? Mano, é só névoa vermelha, porque, tá acontecendo tão rápido as coisas que, nem é sangue caído no chão direito, né, mano? Não dá tempo de cair. O experiente caçador lutou com astúcia e habilidade, enviando uma abominação após a outra para o abraço da morte. Quaisquer ferimentos que aparecessem no corpo de Gemma logo desapareceram, sem deixar vestígio. Várias criaturas assustadoras foram mortas por suas mãos, incapazes de fazer mal ao homem alto. E ainda assim, os humanos estavam morrendo, um após o outro. Eles caíram, deixando menos guerreiros para conter a horda glutona. Enquanto F lutava, um pensamento repentino surgiu em sua mente, causando um leve arrepio em seu corpo. Pesado, esse maldito escudo é pesado. Ela estava ficando cansada, meu amigo. Mas daqui a pouco também, se continuar lutando tanto tempo, sem nem ter minuto nenhum pra descansar, mano, até uma espada leve vai começar a ficar pesado, tá ligado? Não tem como, mano. Kai havia perdido a conta do número de monstros que matou, por causa do ciclo constante de perder sangue e recuperá-lo magicamente. Ele se sentiu um pouco tonto. Felizmente, ele ainda não havia errado um tiro, talvez, e conseguiu continuar atirando. Mais e mais cadáveres caíam da rede de ferro,
Seu sangue escorria sobre as pessoas abaixo. Era como se agora estivessem lutando na chuva. Uma chuva vermelha e vélida de sangue. Sangue, sangue, sangue. Não importava para onde ele olhasse. Ele não havia nada além de sangue. Isso daqui tava na visão KF, que é o sono, família, desculpa. Isso daqui tava na visão da Cássia, não tava, mano? Esse sangue pra todo lado. Eu não lembro exatamente as palavras que ela usou, mano. Cara, seria muito bom se desse um resuminho aí de novo da visão dela, porque nós entenderíamos muito mais coisas, não, mano? E se eu não me engano, tinha isso sim, cara. Tinha muita coisa a ver com isso sim. Eu não vou fazer isso, eu vou esperar vocês responderem. Mas posso voltar lá e ver a visão dela, ler a visão dela novamente, mano, pra tentar pegar mais as coisas, ou é pancada fazer isso? Comentem aí, fechou? Ele estava cansado disso. Rangendo os dentes, Kai puxou seu arco mais uma vez, mirou entre duas criaturas mortas acima dele e lançou uma flecha. Você matou o monstro desperto. Ele estava ficando sem flechas. As máquinas de cerco também estavam ficando sem lanças. E os malditos mensageiros ainda estavam voando bem alto, sem nem mesmo tentar descer. Por quê? Porque eles não estão atacando. Olhando para baixo, Kai tentou recuperar o fôlego e murmurou: maldições. Porque está tão escuro? Ele não conseguia ver onde estavam suas aljavas. Algo mudou em sua mente, então ele piscou. Olhando para cima novamente, Kai percebeu que a rede inteira estava agora coberta de cadáveres. Havia tantas criaturas do pesadelo mortas, e elas formavam um tapete macabro que velava o campo de batalha do sol. Não havia muita luz do dia penetrando pela rede agora. Estava ficando cada vez mais escuro a cada segundo. Meu amigo, mano, pensa isso, você não consegue ver luz nenhuma basicamente, mano. Porque a única fonte de luz que tem tá sendo tampada por cadáveres. Tipo, muito cadáveres, tá ligado? É surreal, pensa isso. Você olha, mano, escuro aí, só sangue caindo de pra todo canto dos céus. Seus olhos se arregalaram. Não por causa da escuridão profunda, mas porque Kai de repente ouviu os fios de ferro gemendo sob todo aquele peso. Quase como se estivessem esticados demais e prestes a se rasgar. A rede de proteção iria se romper em breve. Seu rosto empalideceu. Oh não! No alto monte de coral vermelho, a estrela da mudança de repente abriu os olhos e olhou para Sunny. Está na hora. Meu Deus, ela tinha um plano esse tempo todo, mano. Eu sempre confiei nesse plano, mano. Eu não faço ideia que plano é esse. E infelizmente nós também não vamos saber nesse vídeo. Só no próximo vídeo. Mas pô, eles estavam esperando por isso. Por isso não, né? Por algumas coisas em específico, né, mano? Cara, eu queria muito ler mais uma, mas não, mano. Não tem como, infelizmente, cara. Uma pequena olhadinha rapidinha. Não. Tá, não. Sem spoiler, família. Mas então é isso, cara. Essa guerra tá muito caótica, meus amigos. Cara, foi impressionante. Nossa, eu tô cego. Ainda falta 30 capítulos para acabar, tá ligado? Mano, então tem muita coisa pra acontecer ainda nesses 30 capítulos, mano. Muita coisa vai acontecer. Mas é isso, família. Se vocês gostaram, se inscreve no canal, dá like e até a próxima. Valeu!